Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais este nosso encontro com as aulas da disciplina de Sociologia da Educação. O nosso tema de hoje, como vocês observaram, é a educação como tema da sociologia. O que vamos estudar neste tema? Vamos refletir justamente sobre a questão educacional, o processo educacional, as instituições educacionais, como temas a serem abordados, discutidos, refletidos, estudados, aprendidos e apreendidos na sociologia da educação. Portanto, estejamos todos nós bastante atentos para que a leitura e a aula de hoje se torne o máximo interessante possível, e eu digo interessante quando vocês têm as condições necessárias, as condições técnicas, tecnológicas, mentais, para compreender o que estamos estudando. Então vamos lá, a educação. E aí nós temos todo aquele processo que nós já discutimos lá na primeira aula, sobre essa questão de educação, aqueles conceitos básicos, e aqui nós trouxemos o que diz Libânio. Vamos lá. Para Libânio, como a educação é vista como um ato pedagógico, e educação é uma atividade sistemática de interação entre os seres sociais. Vejam que no campo sociológico, aqui Libânio coloca a educação como um ato sistemático de interação entre os seres sociais. Vejamos, portanto, que se nós estamos estudando e vendo essa colocação de Libânio, ele coloca como essa atividade sistêmica, e a atividade sistêmica é que envolve todo um sistema e trabalha com diversos atores e trabalha também com diversas sensibilidades e elementos que constituem os seres humanos. Portanto, neste processo de educação, aqui nós trabalhamos, e pelo que Libânio expõe como sendo essa sistemática, essa atividade sistemática, é uma atividade, portanto, que para que ela se desenvolva, utiliza-se os órgãos dos sentidos, tanto a visão quanto a audição, o tato, para termos essa compreensão da educação como uma atividade sistêmica. E essa atividade sistêmica, ela se dá justamente pela interação que é estabelecida entre os seres sociáveis. E quando nós falamos de seres sociáveis aqui, dentro dessa colocação de Libânio, estamos falando dos seres humanos, que interagem-se dentro de um contexto e de um espaço físico, onde os seres humanos se comunicam, e esta comunicação produz a absorção e a aquisição de novos conhecimentos e, às vezes, até de novas normas, como nós veremos um pouco mais adiante na nossa aula de hoje. Então, vamos ver também aqui alguns aspectos do que é considerado sociedade. Veja que nesta aula de hoje nós estamos vendo também alguns conceitos básicos que são trazidos para o campo educacional por meio da sociologia, que dizem respeito a essas relações que se estabelecem no contexto educacional e que fazem com que a sociologia se torne um tema a ser discutido na educação, bem como a educação torna-se um tema da sociologia, assim como está exposto no tema da nossa aula de hoje. Vemos aqui que, para Durkheim, observem na tela o conteúdo, que, para Durkheim, sociedade é mais que a soma dos indivíduos. Os fenômenos que constituem a sociedade têm sede na coletividade e não
nos indivíduos. Então, vejam aqui que quando nós estamos falando de sociedade, quando falamos de sociedade dentro do campo educacional, ou mesmo no campo das ciências sociais e das ciências humanas, pegando o princípio da sociologia e aqui trabalhando com o que traz Durkheim, ele coloca que sociedade é algo que vai além da soma dos indivíduos, que vai além dos fenômenos que constituem esta sociedade, porque ele coloca que a sociedade é tudo aquilo que se estabelece na coletividade. Na coletividade nós temos as normas, temos as regras, temos os fenômenos, temos as relações sociais, as interações sociais e temos códigos de conduta que estabelecem, que trazem a identidade da sociedade. Então, a identidade, muito embora nós, enquanto indivíduos, temos as nossas identidades individuais, assim como diz Rawls, que a identidade coletiva é composta pelas identidades individuais e que cada um de nós não somos portador exclusivamente de uma única identidade, porque temos as somas de elementos que vão constituindo a nossa identidade e aí nós temos condições de nos portar no meio em que estamos, de acordo com as normas estabelecidas por aquele grupo do qual fazemos parte, e às vezes fazemos parte de diferentes grupos, e por isso Rawls coloca que nós, enquanto indivíduos, temos diversas identidades. E a identidade coletiva, ela é estabelecida dentro, se é coletiva, é já pela coletividade, daquilo que faz parte da dinâmica das ações, das atividades, das relações que são estabelecidas, da estrutura e da conjuntura que se estabelece na sociedade. E é dentro desse contexto que Durkheim entende a sociedade. E aí, quando vamos continuando com Marx, que ele vai também trazer a sua concepção de sociedade. Marx, ele já traz para nós que a sociedade estrutura-se com base na forma pela qual os homens organizam a produção social. E aí nós observamos, dentro desse contexto da sociologia e dentro do contexto educacional, aqui na visão de Marx, ele traz justamente que a sociedade, ela pode ser entendida como a forma que os homens estruturam a sua base e organizam para uma produção social. E aí nós observamos que Marx ele trabalha com a questão da base material, ou seja, de algo palpável. E quando ele trabalha da questão, e isso nós já vimos nas aulas anteriores, inclusive lá em Filosofia da Educação, também nós trouxemos alguma coisa sobre Marx, Karl Marx, sobre a estrutura, e aqui, no contexto de sociedade, ele fala que essa produção que os homens organizam para a sua base material. Dentro desse contexto, nós podemos observar que a organização social a qual os homens adotam para estabelecerem-se como sociedade, ela está carregada e com base nas estruturas econômicas, nas estruturas ideológicas, nas estruturas de poder. E aí, quando eu falo poder, eu falo do poder político, eu falo do poder econômico, eu falo do poder ideológico e falo do poder judicial. E ela está também baseada nas questões culturais, seja essas questões culturais de base material, ou seja essas questões sociais de base ou patrimônio imaterial, que estão fazendo parte do imaginário coletivo, e isso Marx traz dizendo que a sociedade ele compreende como sendo essa estrutura que tem base justamente nessa forma pela qual os homens se organizam. E aí, prosseguindo, ainda encontramos Max Weber. Vamos observar o que Max Weber diz sobre sociedade. A sociedade e seus sistemas não
pairam acima e não são superiores ao indivíduo. Então, Max Weber, ele já traz essa conotação de sociedade. E a sociedade para ele, ela não está acima dos indivíduos, porquanto ela é constituída pelos indivíduos. Muito embora Durkheim traga que a sociedade ela está além das ações individuais, na compreensão da termologia e do significado de sociedade. O que Max Weber está dizendo aqui não é contradizendo Durkheim, mas ele está trazendo uma reflexão sobre sociedade para nos esclarecer de que a sociedade não está acima dos indivíduos, não paira acima e as sociedades não são superiores aos indivíduos, porque as sociedades, elas se estruturam, elas se estabelecem, elas se organizam justamente para promover o bem-estar dos indivíduos ou da coletividade. Quando isso acontece, é justamente porque a organização social ela é formada pelos indivíduos dentro do seu espaço individual, mas também ela é constituída com a finalidade de promover o bem-estar para estes indivíduos. Esta é a visão de Max Weber. E aí, socialização. Como podemos compreender a socialização? E socialização, ela é vista como um processo educativo que procura tornar o indivíduo um membro da sociedade. Vejam que a educação aqui, ela é colocada como sendo esse instrumento de promover ao indivíduo, preparar o indivíduo para se tornar um membro da sociedade. Porque justamente no campo educacional e na estrutura educacional, os indivíduos, nós vamos aprender não simplesmente a ler, escrever e contar. Essa questão de aprender a ler, escrever e contar, isso era uma base que existia lá no Brasil, colônia, no início, que aí os pais diziam, mas meu filho não precisa mais ir para a escola porque ele já sabe fazer as 4 operações de conta, ele já sabe ler um bilhete e escrever um bilhete, né? Aí eles diziam assim, naquela linguagem bem popular, bem nordestina, um bilhete, né? E é dentro desse contexto que a educação aqui, dentro desse processo de socialização, ela se torna, este processo educativo, uma forma de preparar o indivíduo para viver em sociedade, porque ela traz ali não simplesmente o saber, o ensinar e o aprender a ler, escrever e contar, mas traz uma visão geral de estrutura social, de conjuntura política, e de questões econômicas, de questões filosóficas, sociológicas, que é o caso que estamos estudando, e dentro desse contexto, a sociologia, ela faz parte da educação, bem como a educação se torna um tema da sociologia, porquanto ela permeia pelo espaço social e dentro desse espaço social ocorre o processo de ensino-aprendizagem. Temos instituições sociais. Como vamos compreender as instituições sociais? E aí, Grupa, ele traz essa fala interessante que eu trago para vocês também, que as instituições sociais são formadas de ações ou de vivência a que os homens recorrem sistematicamente visando a satisfação determinadas necessidades, ou visando satisfazer determinadas necessidades. Observem que as instituições sociais, elas são isto aqui que a Grupa coloca, elas existem justamente como forma de normatizar e de fazer uma gestão do que acontece na prática, nas ações do homem.
E dentro desse contexto, a escola, a educação, enquanto um aparelho ideológico de Estado, ela se torna uma instituição social. Se é uma instituição social, logo a educação passa a ser um tema da sociologia, porquanto a sociologia estuda as sociedades na sua constituição e na sua dinâmica de relações e formas de viver. E aí, observando ainda esse contexto de relações ou de instituições social, a instituição social escola, nós podemos observar que as instituições se organizam e se estruturam hierarquicamente e estabelecem relações de poder e a divisão técnica do trabalho entre elas, a educação escolar. E as relações são democráticas ou autoritárias. Então, mais uma vez, nós trazemos aqui a concepção da educação como um tema da sociologia, justamente porque a educação, a instituição social, escola, ela se estabelece dentro dessa conjuntura de uma estrutura hierárquica de poder. E quando nós temos ali na instituição escolar, nós temos um diretor, aí temos um coordenador pedagógico, temos ainda os supervisores. Então, essa instituição, ela se torna uma instituição organizada hierarquicamente. Esse diretor, no caso da estrutura que temos no Estado, o diretor da escola é subordinado a uma diretoria regional, que, por sua vez, é subordinada a um secretário de Estado, que, por sua vez, é subordinado ao governo do Estado. Veja que a educação, essa instituição social, escola, ela está constituída hierarquicamente dentro de estrutura de poderes e de níveis de poder. Portanto, ela se torna uma organização hierárquica, social e educacional. E aí o que nós precisamos observar dentro desse contexto, que as relações que são estabelecidas dentro dessas instituições ou dentro da instituição social, escola, é uma relação que ela tem por base a democracia ou que tem por base o autoritarismo. Dentro dessas relações autoritárias, aí nós vemos aquela questão que temos o diretor como chefe e não como gestor. Dentro de uma concepção democrática, nós temos o diretor e os demais níveis de poder, não na concepção de chefias, mas na concepção de gestores de um processo educacional, onde se produz relações sociais que satisfazem não simplesmente as necessidades da instituição, mas principalmente a necessidade e a satisfação dos indivíduos que compõem essa instituição e que, por sua vez, produzem as condições necessárias para o processo de ensino-aprendizagem. Dentro desse contexto, chegamos aqui ao final da nossa aula e, portanto, desejamos a todos vocês bons estudos e uma excelente aprendizagem.